Hoje, você vai aprender sobre a história completa do livro Atos dos Apóstolos, de uma forma que talvez você nunca viu. Tenho certeza que até o final do vídeo você ficará maravilhado com o que vai aprender. O livro de Atos, escrito por Lucas para Teófilo, relata os eventos que seguiram a ascensão de Jesus ao céu. Após o sofrimento e ressurreição de Jesus, ele apareceu aos apóstolos durante 40 dias, instruindo-os sobre o reino de Deus. Durante uma refeição, Jesus ordenou que permanecessem em Jerusalém para aguardar o cumprimento da promessa do Pai. Quando os discípulos questionaram sobre a restauração do reino de Israel, Jesus os instruiu a aguardar o poder do Espírito Santo para serem suas testemunhas em todo o mundo. Enquanto falava, Jesus foi elevado aos céus diante deles, oculto por uma nuvem. 2 homens vestidos de branco apareceram e anunciaram que Jesus voltaria da mesma maneira que ascendeu. Após retornarem a Jerusalém, os discípulos se reuniram em oração, cerca de 120 pessoas, incluindo as mulheres e a mãe de Jesus. Pedro destacou a necessidade de substituir Judas Iscariotes, citando as Escrituras e propondo que alguém que testemunhou toda a vida de Jesus, desde o batismo de João até sua ascensão, ocupasse seu lugar. 2 homens foram indicados: José, chamado Barsabás, e Matias. Após oração, a sorte caiu sobre Matias, e ele foi escolhido como o novo apóstolo, completando o número de 12. O dia de Pentecostes chegou, e todos estavam reunidos em um só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso, enchendo toda a casa onde estavam. Viram também o que pareciam línguas de fogo, que se dividiram e pousaram sobre cada um deles. Todos foram então cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia a habilidade. Em Jerusalém, havia judeus piedosos de todas as nações do mundo. Ao ouvirem o som, uma multidão se reuniu e ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua materna. Admirados, questionavam como esses homens galileus podiam falar em tantos idiomas diferentes. Alguns, no entanto, zombavam, sugerindo que estavam embriagados. Então, Pedro, junto com os outros apóstolos, levantou-se e dirigiu-se à multidão, explicando que não estavam bêbados, mas sim cumprindo uma profecia de Joel sobre o derramamento do Espírito Santo. Pedro continuou, falando sobre Jesus de Nazaré, aprovado por Deus através de milagres, crucificado e ressuscitado. Ele citou as Escrituras e testemunhou que Deus ressuscitou Jesus e o exaltou à sua direita, cumprindo assim a promessa do Espírito Santo. Ao ouvirem isso, muitos ficaram aflitos e perguntaram o que deveriam fazer. Pedro respondeu que se arrependessem, fossem batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberiam o Espírito Santo. Ele os exortou a se salvarem da geração corrompida. Aqueles que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se juntaram a eles. Eles dedicaram-se ao ensino dos apóstolos, à comunhão, à partilha do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitos sinais e maravilhas eram feitos pelos apóstolos. Os crentes mantinham-se unidos, compartilhando tudo em comum e louvando a Deus. E o Senhor continuava a acrescentar diariamente aqueles que iam sendo salvos. Um dia, Pedro e João estavam indo ao templo para a oração da tarde, por volta das 3 horas. Na entrada chamada Portão Formoso, encontraram um homem aleijado de nascença, que ali mendigava todos os dias. Ao ver Pedro e João, ele pediu esmolas. Pedro, olhando para ele com atenção, disse: "Olhe para nós." O homem olhou esperançoso, pensando que receberia algo deles. Mas Pedro disse: "Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande." Então, segurando-o pela mão direita, Pedro o ajudou a se levantar. Instantaneamente, os pés e tornozelos do homem se fortaleceram, e ele se levantou, andando, pulando e louvando a Deus. Todos que o viram andando e louvando a Deus ficaram surpresos, reconhecendo-o como o mesmo homem que costumava mendigar na entrada do templo. O povo ficou maravilhado e se aproximou de Pedro e João, que estavam no pórtico de Salomão. Pedro, vendo a admiração das pessoas, disse-lhes: "Por que estão surpresos com isso?
Não foi por nosso poder ou piedade que este homem está andando. Foi pelo poder de Jesus, a quem vocês entregaram para ser crucificado. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunhas disso. Pedro continuou, explicando que a fé em Jesus foi o que trouxe cura ao homem, e que eles agiram por ignorância ao negarem Jesus. Ele os exortou a se arrependerem e se voltarem para Deus, para que seus pecados fossem perdoados e viessem tempos de restauração da parte do Senhor. Pedro também lembrou-lhes das profecias sobre o Messias e os convidou a aceitarem a bênção que Deus enviou por meio de Jesus. Pedro e João foram presos pelas autoridades religiosas por pregarem sobre a ressurreição em Jesus, mas muitos creram na mensagem. No interrogatório, Pedro afirmou que o milagre foi feito em nome de Jesus, e as autoridades, impressionadas, não puderam negar o ocorrido. Apesar das ameaças, Pedro e João continuaram a pregar. Após serem libertados, relataram tudo aos outros crentes, que em oração pediram coragem para continuar. O local tremeu, todos foram cheios do Espírito Santo e pregaram com poder. Houve união entre eles, compartilhando tudo para atender às necessidades uns dos outros. José, chamado Barnabé, vendeu uma propriedade e trouxe o dinheiro para compartilhar. Ananias e Safira vendem uma propriedade, retendo parte do dinheiro, e mentem ao Espírito Santo sobre isso. Ambos caem mortos após serem questionados por Pedro. O acontecimento gera temor entre os crentes. Os apóstolos continuam realizando milagres, mas são presos pelos saduceus, sendo libertados por um anjo. Ao serem recapturados e questionados, os apóstolos testemunham sobre Jesus, enfurecendo o sinédrio. Gamaliel aconselha cautela, e os apóstolos são apenas açoitados e proibidos de falar em nome de Jesus. Eles saem alegres por sofrerem pelo nome de Jesus e continuam a ensinar e proclamar sua mensagem diariamente. Devido a uma queixa entre os judeus de fala grega e hebraica sobre a negligência das viúvas na distribuição de alimentos, os 12 sugeriram escolher 7 homens para essa tarefa, enquanto eles se dedicariam à oração e ao ensino da palavra. 7 homens foram escolhidos e comissionados para essa responsabilidade, incluindo Estevão, conhecido por sua fé e poder de Deus. Ele realizava sinais e maravilhas, o que gerou oposição de alguns grupos judaicos. Estevão foi acusado de blasfêmia, mas sua serenidade durante o julgamento chamou a atenção de todos. O sumo sacerdote questionou Estevão sobre as acusações contra ele, e Estevão, respeitosamente, começou a narrar a história desde Abraão, o patriarca, até Moisés. Ele destacou como Deus guiou o povo de Israel, apesar da resistência e da idolatria. Estevão repreendeu o povo por sua dureza de coração e resistência ao Espírito Santo, o que enfureceu seus ouvintes, levando-os a apedrejá-lo até a morte, enquanto Estevão orava por eles. Naquela época, Saulo testemunhou e consentiu na execução de Estevão, desencadeando uma perseguição contra a igreja em Jerusalém, levando à dispersão dos fiéis pela Judéia e Samaria. Enquanto Saulo devastava a igreja, alguns homens piedosos sepultaram Estevão. Filipe, um dos dispersos, pregava o evangelho em Samaria, onde muitos eram curados e libertos. Entre os convertidos estava Simão, um praticante de feitiçaria, que se maravilhou com os milagres de Filipe. Ao saberem disso, os apóstolos enviaram Pedro e João, que impuseram as mãos sobre os crentes, que receberam o Espírito Santo. Simão, impressionado, tentou comprar este poder, mas foi repreendido por Pedro. Pedro e João pregaram em várias cidades samaritanas antes de Filipe encontrar um eunuco etíope, a quem ele batizou após ensinar-lhe as Escrituras. Depois, Filipe continuou sua jornada, pregando o evangelho em outras cidades. Enquanto Saulo persistia em ameaçar os seguidores de Jesus, ele teve uma experiência extraordinária a caminho de Damasco. Uma luz celestial o cercou, e ele ouviu a voz de Jesus perguntando por que o perseguia. Saulo, surpreso, foi instruído a entrar na cidade, onde seria orientado sobre seu destino. Cego e desorientado, Saulo foi levado até Damasco, onde ficou 3 dias sem comer nem beber. Enquanto isso, em Damasco, um discípulo chamado Ananias foi orientado pelo Senhor a restaurar a visão de Saulo.
Mesmo relutante devido à má reputação de Saulo, Ananias obedeceu e curou Saulo, que imediatamente começou a pregar sobre Jesus nas sinagogas. Apesar das primeiras desconfianças, Saulo crescia em força e convicção, confundindo os judeus com sua pregação. Em paralelo, Pedro viajava, realizando milagres em nome de Jesus. Ele curou um paralítico em Lida e ressuscitou uma discípula em Jope, fortalecendo a fé na região e levando muitos à conversão. Esses eventos consolidaram a igreja e demonstraram o poder de Deus. Enquanto isso, Pedro se hospedou em Jope, onde compartilhou a mensagem de Jesus com Simão, um curtidor de couro local. Cornélio, um centurião devoto, recebe uma visão de um anjo que o instrui a enviar homens a Jope para trazer Pedro. Enquanto isso, Pedro, em Jope, tem uma visão de um lençol com animais impuros, sendo instruído pelo Espírito Santo a não considerar impuros os gentios. Quando os mensageiros de Cornélio chegam, Pedro os acompanha a Cesareia. Lá, Pedro prega sobre Jesus, e o Espírito Santo desce sobre os gentios, confirmando sua aceitação. Pedro então os batiza, testemunhando a união entre judeus e gentios na fé em Cristo. Os apóstolos e irmãos na Judéia ficaram sabendo que os gentios aceitaram a palavra de Deus. Pedro, ao retornar a Jerusalém, explicou como foi instruído por uma visão divina a não considerar impuros os gentios. Ele narrou como o Espírito Santo desceu sobre eles enquanto ele pregava, e como os discípulos glorificaram a Deus por conceder o arrependimento aos gentios. Enquanto isso, os discípulos dispersos devido à perseguição pregavam principalmente aos judeus. Mas alguns começaram a pregar aos gregos em Antioquia, e muitos se converteram. A igreja em Jerusalém enviou Barnabé para Antioquia, onde ele encorajou os fiéis, e muitos se juntaram ao Senhor. Barnabé trouxe Saulo para Antioquia, e juntos ensinaram a igreja por 1 ano. Foi lá que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Profetas predisseram uma grande fome, e os discípulos em Antioquia enviaram ajuda aos irmãos na Judéia por meio de Barnabé e Saulo. Na época, o rei Herodes decidiu perseguir os membros da igreja, causando a morte de Tiago, irmão de João, e prendendo Pedro. Pedro foi encarcerado sob forte guarda, mas a igreja fervorosamente orava por ele. Na véspera do julgamento, um anjo libertou Pedro da prisão, guiando-o para fora sem ser notado. Pedro percebeu que Deus o havia libertado e foi para a casa de Maria, onde os fiéis estavam em oração. Ao ser libertado, Pedro contou sua experiência e partiu para outro lugar. Herodes, frustrado pela fuga de Pedro, executou os guardas. Mais tarde, em Cesareia, Herodes foi louvado como um deus, e por não dar glória a Deus, foi punido e morreu. Enquanto isso, a palavra de Deus continuou a se espalhar. Barnabé, Saulo e João Marcos retornaram de Jerusalém após cumprir sua missão. Na igreja de Antioquia, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Paulo adoravam o Senhor e jejuavam. O Espírito Santo falou indicando que Barnabé e Saulo deveriam ser separados para a obra a qual foram chamados. Após jejum e oração, foram enviados por imposição de mãos. Na sinagoga, Paulo fez um discurso destacando a história de Israel e a chegada de Jesus como Salvador. Muitos judeus e gentios seguiram-nos, e no sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra. Os judeus, cheios de inveja, contradisseram Paulo e Barnabé. Diante disso, eles declararam que se voltariam para os gentios. Os gentios se alegraram e creram, enquanto os judeus incitaram perseguição, expulsando-os. Os discípulos, no entanto, permaneceram cheios de alegria e do Espírito Santo. Em Icônio, Paulo e Barnabé pregaram na sinagoga com tanto fervor que muitos judeus e gentios creram. Porém, os judeus incrédulos incitaram os gentios contra eles. Apesar das ameaças, os apóstolos pregaram destemidamente, realizando sinais e maravilhas. A cidade ficou dividida, e uma conspiração foi tramada para maltratá-los. Então, fugiram para Listra, Derbe e arredores, continuando a pregar. Em Listra, Paulo curou um paralítico, surpreendendo a multidão que os tomou por deuses. Barnabé foi chamado de Zeus e Paulo de Hermes. Tentaram até oferecer sacrifícios, mas os apóstolos os advertiram,
rejeitando tal adoração. Contudo, judeus de outras cidades chegaram, incitando a multidão contra Paulo, que foi apedrejado e dado como morto. Os discípulos o cercaram e ele se levantou. No dia seguinte foram para Derbe, onde pregaram e fizeram discípulos. Depois, retornaram por onde passaram, fortalecendo os discípulos e ordenando presbíteros em cada igreja. Relataram suas jornadas à igreja em Antioquia, onde permaneceram por um tempo com os discípulos. Um grupo de homens da Judéia chegou a Antioquia ensinando que os gentios precisavam ser circuncidados conforme a lei de Moisés para serem salvos, causando uma contenda com Paulo e Barnabé. Como resultado, foram designados para discutir o assunto com os apóstolos em Jerusalém. Ao viajarem, compartilharam a conversão dos gentios, trazendo alegria aos irmãos. Em Jerusalém, relataram suas experiências, mas alguns fariseus convertidos argumentaram pela observância da lei de Moisés. Após discussões, Pedro enfatizou que a salvação é pela graça de Jesus Cristo, não pela lei. Tiago propôs que apenas algumas exigências fossem feitas aos gentios, como abster-se de certas práticas. Os apóstolos concordaram, enviando uma carta a Antioquia, Síria e Cilícia. Posteriormente, Paulo sugeriu revisitar as cidades onde pregaram, mas discordou de Barnabé sobre levar João Marcos, levando à separação deles. Barnabé foi para Chipre com Marcos, enquanto Paulo escolheu Silas como companheiro, fortalecendo as igrejas na Síria e Cilícia. Chegando a Derbe e depois a Listra, onde residia um discípulo chamado Timóteo, cuja mãe era judia convertida e seu pai era grego, Paulo e Silas foram bem recomendados pelos irmãos dessas cidades. Desejando que Timóteo os acompanhasse em sua jornada missionária, Paulo o circuncidou por causa dos judeus naquela região, pois sabiam que seu pai era grego. Enquanto viajavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém para fortalecer e aumentar o número de fiéis em cada cidade por onde passavam. Continuando sua jornada, Paulo e seus companheiros tentaram pregar o evangelho em várias regiões, mas foram impedidos pelo Espírito Santo de fazê-lo. Durante a noite, Paulo teve uma visão de um homem macedônio pedindo ajuda. Concluindo que Deus o chamava para pregar o evangelho na Macedônia, partiram imediatamente para lá, navegando para Filipos, uma colônia romana na Macedônia. Em Filipos, no sábado, foram para a beira do rio, onde costumava haver um lugar de oração. Ali encontraram uma mulher temente a Deus chamada Lídia, uma vendedora de tecidos de púrpura. O Senhor abriu o coração dela para receber a mensagem de Paulo, e ela e sua casa foram batizadas. Mais tarde, enquanto se dirigiam ao lugar de oração, encontraram uma escrava que tinha um espírito de adivinhação. Paulo a libertou desse espírito em nome de Jesus Cristo, o que enfureceu seus donos. Paulo e Silas foram levados aos magistrados, açoitados e lançados na prisão. Por volta da meia-noite, enquanto oravam e cantavam hinos a Deus na prisão, ocorreu um grande terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as correntes de todos os prisioneiros. O carcereiro, pensando que os prisioneiros haviam fugido, estava prestes a tirar sua própria vida, mas Paulo o impediu. O carcereiro, tremendo, perguntou como poderia ser salvo, e Paulo e Silas pregaram o evangelho a ele e à sua família. Eles foram batizados naquela mesma noite, e o carcereiro os levou para sua casa, onde todos se alegraram por terem crido em Deus. Na manhã seguinte, os magistrados ordenaram que Paulo e Silas fossem libertados, mas Paulo, como cidadão romano, exigiu que eles próprios viessem e os libertassem publicamente. Os magistrados, temendo as repercussões, pediram desculpas a Paulo e Silas e os conduziram para fora da prisão. Depois de se despedirem de Lídia e dos irmãos, Paulo e Silas partiram da cidade. Paulo, Silas e Timóteo viajaram para Tessalônica, onde Paulo pregou na sinagoga por 3 sábados consecutivos, persuadindo alguns judeus e muitos gregos a acreditarem em Jesus como o Cristo. No entanto, judeus invejosos incitaram um tumulto e procuraram Paulo e Silas, mas não os encontrando, prenderam Jason e outros irmãos. Libertados sob fiança, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, onde foram bem recebidos e muitos creram na mensagem.
Os judeus de Tessalônica agitaram Bereia, então os irmãos enviaram Paulo para Atenas, enquanto Silas e Timóteo ficaram. Em Atenas, Paulo ficou indignado com a idolatria e pregou na sinagoga e na praça. No Areópago, explicou a doutrina cristã, falando sobre o Deus desconhecido, a criação, a soberania divina e o julgamento por meio de Jesus ressuscitado. Alguns zombaram, outros desejavam ouvir mais e alguns creram, incluindo Dionísio e Dâmaris. Depois de deixar Atenas, Paulo seguiu para Corinto. Lá encontrou Áquila, um judeu do Ponto, e sua esposa Priscila, que haviam recentemente chegado da Itália, devido a um edito de Cláudio que expulsara os judeus de Roma. Como Paulo e eles tinham a mesma profissão de fabricantes de tendas, Paulo ficou com eles e trabalhou juntos. Nos sábados, ele debatia na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Encontrando resistência e maldições, Paulo decidiu dirigir sua mensagem aos gentios. Ele se mudou para a casa de Tício Justo, um homem temente a Deus que morava ao lado da sinagoga. Crispo, o líder da sinagoga, e toda a sua família creram no Senhor e foram batizados, juntamente com muitos coríntios que ouviram a mensagem. Certa noite, o Senhor apareceu a Paulo em uma visão, assegurando-lhe proteção e muitas pessoas na cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto por 1 ano e meio, ensinando a palavra de Deus. Quando Galho era procônsul da Acaia, os judeus levaram Paulo ao tribunal, acusando-o de pregar uma religião contrária à lei. Galho recusou-se a se envolver, considerando a questão uma disputa interna judaica, e os expulsou do tribunal. Então, os judeus espancaram Sóstenes, o chefe da sinagoga, sem que Galho tomasse qualquer medida. Depois de algum tempo em Corinto, Paulo despediu-se dos irmãos e navegou para a Síria com Priscila e Áquila. Em Éfeso, ele deixou o casal e seguiu para a sinagoga, debatendo com os judeus. Embora solicitado a ficar mais tempo, Paulo partiu, prometendo retornar se fosse da vontade de Deus. Chegando a Cesareia, ele saudou a igreja e seguiu para Antioquia. De lá, Paulo viajou pela Galácia e Frígia, fortalecendo os discípulos. Enquanto isso, em Éfeso, um judeu chamado Apolo de Alexandria chegou e começou a ensinar com precisão sobre Jesus, embora só conhecesse o batismo de João. Priscila e Áquila o instruíram mais detalhadamente. E Apolo, desejando ir para a Acaia, foi encorajado pelos irmãos e recebeu recomendações para os discípulos lá. Ao chegar, Apolo contribuiu muito para o fortalecimento dos crentes, refutando vigorosamente os judeus publicamente, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo seguiu em direção às regiões montanhosas até chegar a Éfeso, onde encontrou alguns discípulos. Curioso, Paulo perguntou-lhes se haviam recebido o Espírito Santo quando creram, e eles responderam que nem sequer ouviram falar do Espírito Santo, tendo sido batizados apenas com o batismo de João. Paulo então explicou que o batismo de João era um batismo de arrependimento, preparando o caminho para crer em Jesus. E ao ouvirem isso, eles foram batizados em nome de Jesus. Quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e começaram a falar em línguas e profetizar. Eram cerca de 12 homens. Paulo então entrou na sinagoga e falou livremente durante 3 meses, argumentando persuasivamente sobre o reino de Deus. Porém, alguns se opuseram e se recusaram a crer, difamando o caminho diante da multidão. Diante disso, Paulo afastou-se deles e passou a ensinar diariamente na escola de Tirano, continuando por 2 anos, de modo que todos na província da Ásia, tanto judeus quanto gregos, ouviram a palavra do Senhor. Durante esse tempo, Deus realizou milagres extraordinários por meio de Paulo, a ponto de mesmo os lenços e aventais que ele usava sendo levados aos enfermos, os quais eram curados de suas doenças e libertos de espíritos malignos. Alguns judeus exorcistas tentaram invocar o nome de Jesus sobre os endemoniados, usando o nome de Paulo. Mas o espírito maligno reconheceu Jesus e Paulo, e os expulsou violentamente. Isso se tornou amplamente conhecido entre judeus e gregos em Éfeso,
resultando em temor e exaltação do nome de Jesus. Muitos daqueles que creram, confessaram e renunciaram publicamente às suas práticas ocultistas, queimando seus livros, totalizando um valor considerável. Assim, a palavra do Senhor se espalhava e se fortalecia cada vez mais. Após esses eventos, Paulo decidiu, guiado pelo Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, e expressou o desejo de visitar Roma também. Ele enviou Timóteo e Erasto à Macedônia e permaneceu um pouco mais na Ásia. Nesse ínterim, surgiu um grande tumulto em Éfeso devido ao caminho. Um ourives chamado Demétrio, que produzia miniaturas de prata do templo de Ártemis, convocou os artífices e trabalhadores dessa profissão, alertando sobre o prejuízo financeiro que estavam enfrentando devido à pregação de Paulo. A cidade inteira ficou em alvoroço, e muitas pessoas foram arrastadas ao teatro, incluindo Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas seus discípulos o impediram, temendo pela sua segurança. Alguns líderes da província enviaram mensagens para Paulo, aconselhando-o a não se expor ao tumulto. A confusão reinou no teatro, e por 2 horas seguidas a multidão gritou fervorosamente em louvor à deusa Ártemis. Por fim, o escrivão da cidade conseguiu acalmar a assembleia e encerrou o tumulto. Após o fim do tumulto, Paulo reuniu os discípulos, encorajou-os e partiu para a Macedônia. No primeiro dia da semana, reuniram-se para partir o pão, e Paulo discursou até a meia-noite, já que pretendia partir no dia seguinte. Durante seu longo discurso, um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma janela, adormeceu e caiu do 3º andar, sendo dado como morto. No entanto, Paulo o abraçou e disse que ele estava vivo. Depois disso, Paulo partiu o pão e continuou a falar até o amanhecer, antes de seguir seu caminho. Após alguns dias, um profeta chamado Ágabo veio da Judéia e, ao encontrar Paulo, pegou o cinto dele e, amarrando suas próprias mãos e pés, disse: "Assim diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém amarrarão o dono deste cinto e o entregarão aos gentios." Ao ouvirem isso, o povo implorou a Paulo que não fosse a Jerusalém. Mas Paulo respondeu: "Por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Estou pronto não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus." Como não conseguiram dissuadi-lo, desistiram e disseram: "Seja feita a vontade do Senhor." No dia seguinte, Paulo foi encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam presentes. Paulo os saudou e relatou em detalhes o que Deus havia feito entre os gentios por meio de seu ministério. Ao ouvirem isso, eles louvaram a Deus e disseram a Paulo: "Veja, irmão, quantos milhares de judeus creram, e todos eles são zelosos da lei. Mas foram informados de que você ensina todos os judeus entre os gentios a abandonarem Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem seus filhos nem vivam de acordo com nossos costumes. O que faremos? Certamente eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que dizemos. Estão conosco 4 homens que fizeram um voto. Junte-se a eles e purifique-se com eles, pagando as despesas para que rapem a cabeça. Assim, todos saberão que não é verdade o que dizem de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei." No dia seguinte, Paulo acompanhou esses homens e purificou-se com eles. Depois, foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias da purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. Quando os 7 dias estavam quase no fim, alguns judeus da província da Ásia, ao verem Paulo no templo, incitaram toda a multidão e o agarraram gritando: "Israelitas, ajudem-nos! Este é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra este lugar. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou este santo lugar." A cidade inteira ficou alvoroçada, e uma multidão se juntou. Eles agarraram Paulo e o arrastaram para fora do templo, e as portas foram fechadas imediatamente. Ao tentarem matá-lo, chegou a notícia ao comandante das tropas romanas de que toda a cidade de Jerusalém estava em tumulto. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais e soldados e correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e seus soldados, pararam de espancar Paulo. O comandante prendeu Paulo,
Ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes e perguntou quem ele era e o que havia feito. Alguns na multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra, e devido ao tumulto, o comandante ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Ao chegar às escadas, a violência do povo era tanta que ele precisou ser carregado pelos soldados. A multidão continuava gritando, "Mate-o!" Quando estavam para levá-lo para dentro da fortaleza, Paulo perguntou ao comandante, "Posso dizer-lhe algo?" "Você fala grego?" perguntou o comandante. "Não é você o egípcio que começou uma revolta e levou 4.000 assassinos para o deserto algum tempo atrás?" Paulo respondeu, "Sou judeu, cidadão de Tarso, uma cidade importante na Cilícia. Permita-me falar com o povo." Tendo recebido permissão, Paulo se dirigiu à multidão em aramaico. "Irmãos e pais, por favor, ouçam minha defesa agora", começou Paulo. Quando ouviram que ele falava em aramaico, todos ficaram em completo silêncio. Então Paulo continuou, "Sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Recebi uma educação rigorosa sob a tutela de Gamaliel, de acordo com a lei de nossos antepassados. Eu era tão zeloso por Deus quanto qualquer um de vocês é hoje. Persegui os seguidores deste caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e os lançando na prisão, como podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles, obtive cartas para os irmãos em Damasco e fui até lá para trazê-los a Jerusalém como prisioneiros para serem punidos. Por volta do meio-dia, enquanto me aproximava de Damasco, uma luz intensa vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí no chão e ouvi uma voz me perguntar, "Saulo, Saulo, por que você me persegue?" Perguntei, "Quem és tu, Senhor?" E ele respondeu, "Eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você está perseguindo." Os que estavam comigo viram a luz, mas não entenderam a voz daquele que falava comigo. Então perguntei, "O que devo fazer, Senhor?" Ele disse, "Levante-se, entre em Damasco, e lá lhe dirão o que você deve fazer." Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o brilho da luz me deixou cego. Um homem chamado Ananias, um devoto seguidor da lei, veio até mim e, ficando ao meu lado, disse, "Irmão Saulo, recupere a visão." E naquele momento, pude vê-lo. Ele continuou, "O Deus de nossos antepassados o escolheu para conhecer sua vontade, ver o justo e ouvir suas palavras. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, por que espera? Levante-se, seja batizado e lave seus pecados, invocando o nome dele." Quando retornei a Jerusalém e estava orando no templo, entrei em êxtase e vi o Senhor que me disse, "Rapidamente, saia de Jerusalém, pois não aceitarão seu testemunho sobre mim." Eu respondi, "Senhor, eles sabem que fui de sinagoga em sinagoga para prender e castigar aqueles que creem em ti. E quando Estevão, tua testemunha, foi morto, eu estava lá, aprovando e cuidando das roupas dos que o mataram." Então o Senhor me disse, "Vá, eu o enviarei para longe, aos gentios." Enquanto a multidão ouvia Paulo até aqui, de repente todos levantaram a voz e gritaram, "Tire esse homem da face da terra, ele não merece viver." Enquanto gritavam, arrancando suas vestes e jogando poeira para o ar, o comandante ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza e interrogado com açoites, para descobrir por que a multidão clamava contra ele daquela forma. Enquanto estavam o amarrando para açoitá-lo, Paulo disse ao centurião presente, "Vocês têm o direito de açoitar um cidadão romano sem um julgamento?" Ao ouvir isso, o centurião foi informar o comandante. "O que você vai fazer? Este homem é cidadão romano." O comandante então se aproximou de Paulo e perguntou, "Você é um cidadão romano?" Paulo respondeu, "Sim, sou." O comandante disse, "Eu tive que pagar uma grande soma pela minha cidadania." Paulo respondeu, "Mas eu nasci cidadão romano." Aqueles que estavam prestes a interrogá-lo imediatamente o deixaram. O próprio comandante ficou alarmado ao saber que havia prendido um cidadão romano. No dia seguinte, o comandante, querendo entender exatamente por que Paulo era acusado pelos judeus, o soltou e convocou os principais sacerdotes e todo o sinédrio. Em seguida trouxe Paulo e o apresentou diante deles. Paulo, dirigindo-se ao sinédrio, declarou com determinação, "Meus irmãos, tenho cumprido minha obrigação para com Deus com uma consciência limpa até este dia."
O sumo sacerdote Ananias, ao ouvir isso, ordenou que aqueles próximos a Paulo o golpeassem na boca. Paulo então repreendeu Ananias. Deus te ferirá, parede branqueada. Estás sentado aqui para me julgar de acordo com a lei, mas ordenas que eu seja golpeado em violação à lei? Os que estavam próximos a Paulo perguntaram: Você insulta o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Percebendo a divisão entre os fariseus e os saduceus, Paulo, conhecendo sua audiência, clamou: Sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha crença na ressurreição dos mortos. Isso desencadeou uma acalorada disputa entre os fariseus e os saduceus, dividindo a assembleia. O comandante, temendo pela segurança de Paulo, ordenou que as tropas o retirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor apareceu a Paulo e o encorajou: Coragem! Assim como você deu testemunho de mim em Jerusalém, também dará em Roma. Enquanto isso, os judeus tramavam secretamente matar Paulo, jurando não comer nem beber, até que cumprissem seu intento. O sobrinho de Paulo, porém, tomou conhecimento do plano e informou-o ao comandante. O comandante, então, enviou Paulo sob forte escolta para Cesareia, ao governador Félix, junto com uma carta explicativa de sua situação. Os soldados escoltaram Paulo até Cesareia, onde entregaram a carta ao governador Félix e o deixaram sob custódia no palácio de Herodes, aguardando o comparecimento de seus acusadores. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu a Cesareia acompanhado de alguns líderes dos judeus e um advogado chamado Tértulo. Eles apresentaram suas acusações contra Paulo ao governador Félix. Quando Paulo foi chamado, Tértulo apresentou sua causa a Félix. Excelentíssimo Félix, durante teu governo, desfrutamos de um longo período de paz, e tuas providências resultaram em melhorias nesta nação. Em toda parte, reconhecemos com profunda gratidão esses benefícios. No entanto, para não te consumir mais tempo, peço que nos ouças brevemente. Percebemos que este homem é um agitador que causa tumultos entre os judeus em todo o mundo. Ele é o líder da seita dos nazarenos e até tentou profanar o templo. Por isso, o prendemos e queríamos julgá-lo segundo a nossa lei. No entanto, o comandante Lísias interveio e o retirou de nossas mãos com grande força, ordenando que seus acusadores se apresentassem. Se desejares, podes interrogá-lo pessoalmente para verificar a veracidade de nossas acusações contra ele. Os judeus confirmaram as acusações, assegurando que eram verdadeiras. Quando Félix deu sinal para que Paulo falasse, ele iniciou sua defesa. Reconheço que há muitos anos és juiz desta nação, e por isso defendo minha causa com boa consciência. Há menos de 12 dias subi a Jerusalém para adorar a Deus, e meus acusadores não me encontraram discutindo no templo, ou incitando multidões nas sinagogas ou na cidade. Eles não podem provar as acusações que levantam contra mim. No entanto, confesso que sirvo ao Deus dos nossos antepassados como seguidor do caminho, que alguns chamam de seita. Creio em tudo que está de acordo com a lei e o que os profetas escreveram, tendo a mesma esperança em Deus que esses homens têm, de que haverá ressurreição, tanto dos justos quanto dos injustos. Por isso, sempre procuro manter minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Depois de vários anos ausente, voltei a Jerusalém para levar ajuda aos necessitados do meu povo e apresentar ofertas. Durante esse tempo, estando ritualmente puro, me encontraram no templo, sem envolvimento em tumultos ou agitações. No entanto, alguns judeus da província da Ásia deveriam estar aqui para apresentar suas acusações, se tiverem algo contra mim. Ou, os que aqui estão, deveriam declarar que crime encontraram em mim quando compareci perante o Sinédrio, a menos que tenha sido apenas por proclamar: é por causa da ressurreição dos mortos que estou sendo julgado hoje diante de vós. Félix, que tinha bom conhecimento sobre o caminho, adiou o julgamento, esperando a chegada do comandante Lísias para decidir sobre o caso. Enquanto isso, Paulo ficou sob custódia, mas com certa liberdade e permissão para receber seus amigos. Dias depois, Félix veio com sua esposa Drusila, que era judia,
e mandou chamar Paulo para ouvir sobre a fé em Cristo Jesus. Quando Paulo discorreu sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix ficou amedrontado e disse: "Por enquanto, chega, pode retirar-se. Quando achar oportuno, mandarei chamá-lo novamente." Félix esperava receber dinheiro de Paulo e, por isso, o mandava chamar frequentemente para conversar. 2 anos mais tarde, Félix foi sucedido por Pórcio Festo, mas, desejando agradar aos judeus, deixou Paulo na prisão. 3 dias após sua chegada à província, Festo partiu de Cesareia para Jerusalém, onde os principais sacerdotes e líderes judeus apresentaram suas acusações contra Paulo. Eles solicitaram a Festo que transferisse Paulo para Jerusalém. Mas isso era contra a vontade do próprio Paulo, pois eles planejavam uma emboscada para matá-lo durante o trajeto. Festo respondeu: "Paulo está detido em Cesareia, e em breve irei para lá. Alguns de vocês devem descer comigo e apresentar as acusações contra ele, se tiverem alguma, quando eu estiver lá." Após passar 8 a 10 dias com eles, Festo desceu para Cesareia e, no dia seguinte, convocou o tribunal para que Paulo comparecesse. Quando Paulo apareceu, os judeus de Jerusalém o cercaram, fazendo muitas acusações graves contra ele, mas sem conseguir prová-las. Então Paulo se defendeu: "Não cometi nenhum crime contra a lei dos judeus, o templo ou César." Festo, desejando agradar aos judeus, perguntou a Paulo se ele estaria disposto a ser julgado em Jerusalém. Paulo respondeu: "Estou diante do tribunal de César e apelo para César." Depois de consultar seus conselheiros, Festo decidiu: "Você apelou para César e a César irá." Festo busca conselho com o rei Agripa. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Como ficaram lá por muitos dias, Festo explicou o caso de Paulo ao rei. Ele disse que os líderes judeus o acusaram, mas não conseguiram provar nada. Festo esperava ouvir uma acusação clara para enviar junto com Paulo a Roma. Agripa expressou interesse em ouvir Paulo, e Festo concordou em realizar uma audiência no dia seguinte. No dia seguinte, Agripa e Berenice, acompanhados por autoridades e notáveis da cidade, entraram na sala de audiências. Por ordem de Festo, Paulo foi trazido. Festo então falou: "Ó rei Agripa e todos os presentes, vejam este homem. Toda a comunidade judaica me pediu para condená-lo à morte, mas descobri que ele não cometeu nenhum crime digno de morte. No entanto, como apelou para o imperador, decidi enviá-lo a Roma. Ainda não tenho uma acusação clara para enviar com ele. Por isso o trouxe diante de vocês, especialmente diante de ti, rei Agripa, para que, após esta investigação, eu tenha algo para escrever ao imperador, pois não é razoável enviar um prisioneiro sem especificar suas acusações." Então, Agripa dirigiu-se a Paulo dizendo: "Você tem permissão para se defender." E Paulo, erguendo a mão, começou sua defesa. "Ó rei Agripa, considero-me privilegiado por estar diante de ti hoje para me defender contra todas as acusações dos judeus, especialmente porque reconheço que estás bem informado sobre todos os costumes e disputas entre eles. Portanto, peço que me ouças com paciência. Todos os judeus conhecem minha vida desde a juventude, tanto na minha terra natal como em Jerusalém. Eles podem atestar, se quiserem, que vivi como fariseu, seguindo rigorosamente os preceitos da nossa religião. Agora estou sendo julgado por causa da minha esperança nas promessas feitas por Deus aos nossos antepassados. Esta é a mesma esperança que as 12 tribos de Israel têm, servindo a Deus fervorosamente dia e noite. É por esta esperança, ó rei, que estou sendo acusado pelos judeus. Por que acham tão incrível que Deus seja capaz de ressuscitar os mortos? Eu também costumava pensar que deveria fazer tudo ao meu alcance para me opor ao nome de Jesus de Nazaré. Foi isso que fiz em Jerusalém, autorizado pelos principais sacerdotes, quando lancei muitos dos santos na prisão e votei contra eles quando eram sentenciados à morte. Muitas vezes os castiguei nas sinagogas e tentei forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, persegui-os até mesmo em cidades estrangeiras. Em uma dessas jornadas, indo para Damasco com a autorização dos principais sacerdotes, por volta do meio-dia, ó rei, vi uma luz do céu, mais brilhante que o sol, que me rodeou a mim e aos que estavam comigo.
todos nós caímos por terra, e ouvi uma voz que falava comigo em aramaico: Saulo, Saulo, por que me persegues? Resistir ao aguilhão só trará dor. Então perguntei: Quem és tu, Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Agora, levante-se e fique de pé. Eu apareci a você para designá-lo como servo e testemunha, tanto do que viu como do que eu lhe mostrarei. Eu o resgatarei do seu próprio povo e dos gentios, aos quais eu o envio, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, para que recebam o perdão dos pecados e uma herança entre os santificados pela fé em mim. Portanto, ó Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Primeiro preguei em Damasco, depois em Jerusalém e em toda a Judéia, e também aos gentios, instando-os a se arrependerem e se voltarem para Deus, demonstrando suas obras de arrependimento. Por causa disso, os judeus me prenderam no templo e tentaram me matar. Mas até o dia de hoje, tenho contado com a ajuda de Deus, e é por isso que estou aqui, testemunhando tanto para pequenos quanto para grandes. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés predisseram que aconteceria, que o Cristo sofreria e, sendo o primeiro a ressuscitar dos mortos, proclamaria a luz tanto para o seu povo como para os gentios. Nesse ponto, Festo interrompeu a defesa de Paulo e exclamou em alta voz: Paulo, você está fora de si. Suas muitas reflexões o levaram à loucura. Mas Paulo respondeu: Não estou louco, excelentíssimo Festo. O que estou dizendo é verdadeiro e sensato. O rei está ciente dessas coisas, e posso falar livremente diante dele. Estou certo de que ele tem conhecimento delas, pois nada disso ocorreu em um canto escondido. Rei Agripa, você acredita nos profetas? Eu sei que acredita. E Agripa disse a Paulo: Você acha que em tão pouco tempo poderia me convencer a me tornar cristão? Paulo respondeu: Seja em pouco ou em muito tempo, desejo a Deus que não apenas você, mas todos os que me ouvem hoje, se tornem como eu, exceto por estas correntes. Então o rei se levantou, e com ele o governador e Berenice, bem como aqueles que estavam sentados com eles. Ao saírem, eles conversavam entre si, dizendo: Este homem não fez nada que mereça morte ou prisão. E Agripa disse a Festo: Este homem poderia ter sido solto se não tivesse apelado para César. Paulo, junto com outros prisioneiros, embarcou em um navio com destino à Itália, sob a supervisão do centurião Júlio. Durante a jornada, enfrentaram desafios devido aos ventos contrários e tempestades. Paulo advertiu sobre os perigos da viagem, mas não foi ouvido. Após muitos dias de dificuldades e perda de esperança, Paulo assegurou à tripulação de que todos sobreviveriam, conforme um anjo lhe havia revelado. Após uma longa e tumultuada jornada, o navio encalhou, mas todos a bordo chegaram em segurança à costa. Paulo, Silas e Timóteo desembarcaram na ilha de Melita, onde foram acolhidos calorosamente pelos habitantes. Paulo, ao ajudar a acender uma fogueira, foi mordido por uma serpente venenosa, mas não sofreu danos. Ele curou o pai de Públio, que estava doente, e outros doentes da ilha. Depois de 3 meses, partiram para Roma, onde foram recebidos por irmãos na fé. Paulo teve permissão para morar em uma casa com um soldado para guardá-lo. 3 dias depois, convocou os líderes judeus e lhes explicou sua situação. Por 2 anos, Paulo permaneceu em sua própria casa, pregando o reino de Deus e ensinando sobre Jesus Cristo. Espero que você tenha gostado. Foi ensinado aqui todos os capítulos do livro Atos dos Apóstolos. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda tristeza, toda solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Depois disso, procure uma igreja com boa reputação que esteja pautada na palavra de Deus e congregue com os irmãos para cumprir a unidade da fé e a edificação do corpo de Cristo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e se inscrever no canal e deixar um comentário. Deus abençoe sua vida.